teve misericórdia para com ele, aquele que teve, que fez. Conclusão, nós vemos que nesta passagem, Jesus aproveita para recuperar esse escriba para um outro modo de pensar e agir a partir do ensinamento da palavra de Deus. O mestre ensinou esta parábola, cura o nomicós, porque termina dizendo Jesus, vai e faze tu o mesmo. E esse verbo vai, faze, nós vamos encontrar frequentemente na boca de Jesus depois de uma cura. Por exemplo, agora, este escriba está curado porque pode compreender a lei de outra maneira. Nós vemos Jesus dizendo, vai para o paralítico que ele curou, depois de perdoar os pecados, disse, vai, toma a tua cama e anda. O verbo vai, depois da cura. A pecadora também diz, vai, em paz a tua fé te salvou. Ou a cura também do leproso, no capítulo 17, vai, a tua fé te salvou. Aquele que poderia ter sido um adversário, tornou-se agora potencialmente um discípulo de Jesus, porque pode ter sido curado pela capacidade de pensar e reinterpretar a lei em função de quem é o próximo. 15º domingo do tempo comum, parábola do bom samaritano. Pergunta de fundo é, quem é o meu próximo? Então, diante desse texto belíssimo do Evangelho de Lucas, nós queremos colocar o foco na intenção comunicativa da relação de Jesus com esse nomikos, escriba, especialista em leis, doutor da lei, que se apresenta para Jesus com uma pergunta tão importante para todos os cristãos, que é esta, mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Claro, já é surpreendente que um nomikos, um especialista da lei, vá perguntar a um outro rabi, Jesus, sobre o que deve fazer, porque ele tem a autoridade para ensinar os outros, e a sua palavra tem a equivalência e o poder da palavra de Deus, os escribas. Mas ele pergunta, a pergunta traz também uma conotação de herdar. Herdar significa depois, e a parábola toda e essa ação comunicativa de Jesus vai fazê-lo voltar para o momento presente na sua pergunta, que vai, como método rabínico, ajudando a pensar e a mudar o seu modo de ver e de ler a Escritura, e vai curá-lo, portanto, de uma certa interpretação da lei. Soen aionion, a vida eterna, a vida plena, a vida da felicidade que ele está procurando. Por isso que Jesus, ele responde com duas perguntas. O que está escrito na lei? Ele é um nomikos? Ele é um especialista da lei? Ele é um grammateus, como nos outros textos se fala? E como lês? Como tu compreendes aquilo que está escrito? São duas perguntas com conotações diferentes e muito importantes para a exegese. O que está escrito e como tu compreende aquilo que está escrito. É necessário fazer a exegese, uma adequada interpretação. E é claro que esse nomikos, ele respondeu bem, Jesus aprova a sua resposta. O evangelista tem a intenção de mostrar uma ação de Jesus para recuperá-lo para o seu lado, esse nomikos que vem, ao contrário, para tentar a Jesus. Vem tentar porque diz claramente, querendo pôr Jesus em dificuldade, e ali usa o verbo epeiratson, de peirasmos, que é o verbo usado pelo demônio nas tentações de Jesus,
Como já advertindo ali o evangelista, cuidado com esses homens da religião oficial do Templo de Jerusalém, os especialistas da lei, a sua ação é equivalente à ação dos demônios, são tentações perasmós para pô-lo à prova, para tentá-lo. Pergunta já então conota uma má intenção. Jesus reage de uma maneira para recuperar e estabelece uma relação positiva com ele. Este texto ele vai aparecer tanto em Marcos como em Mateus. Em Mateus, o jovem rico que se aproxima e faz a pergunta para Jesus. Da mesma forma, Marcos e assim por diante. Lucas repete esta mesma pergunta com uma conotação diferente no capítulo 18, de um tipo mais teórico, a pergunta mais teórica, que é: qual é o primeiro mandamento? Então é uma questão de saber, conhecer qual é o primeiro, qual é o segundo. E Jesus aqui então, ele vai trazê-los para a realidade da ação. Lucas coloca uma conotação bem diferente na pergunta, porque é o que devo fazer para herdar a vida eterna. Tem o fazer que está junto nesta pergunta deste escriba. E enquanto que Mateus e Marcos ficam num plano mais teórico, os escribas e fariseus estão mais discutindo teorias e querem discutir essas teorias com Jesus. Qual é o maior mandamento da lei? Questão de saber qual é o maior, qual é o menor. Mas não de pô-lo em prática, é saber. Ou qual é o primeiro de todos os mandamentos, Marcos diz. E aqui, no entanto, Lucas, ele foge dessas controvérsias abstratas e leva esse nomikos a uma questão do verbo fazer. O tema é prático, fugir da abstração para a prática. E este fazer é repetido 3 vezes nessa pequena passagem que nós temos no Evangelho deste domingo. Jesus vai assumir também uma atitude típica de um mestre da lei, respondendo com as suas 2 perguntas para fazer a pessoa pensar e decidir, e pensando mudar, converter-se, mudar o seu modo de perceber. Por isso, de que modos, como tu compreendes essa lei que tu estás conhecendo? Jesus quer levar o seu interlocutor a uma mudança no pensamento. Jesus o colocou diante da pergunta: quem é o meu próximo? Jesus colocou uma parábola, e a parábola, no seu final, traz a pergunta de novo de Jesus: qual dos 3 foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Levou ali também para a parte prática. Tem 2 objetivos, podemos dizer, esse ensinamento que Lucas nos apresenta com essa parábola. Em primeiro lugar, é mostrar que o próximo, para aquele nomikos e para nós hoje, não pode ser definido, fechado, confinado numa categoria de pessoas, numa classe social ou numa etnia, numa raça. Não pode ser confinado, como faziam os judeus naquela época. E outra questão que ele quer levar a mudança no modo de ver e compreender a palavra de Deus, não se trata tanto de ver o próximo, mas de agir, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna, tornar-se próximo das pessoas que necessitam. Claro que aqui nós temos na parábola uma técnica que foi muito estudada, que mostra por Vittorio Fusco. É uma história, a parábola é uma história fictícia, utilizada em função de um diálogo argumentativo que opera, primeiro, pela lógica interna da história contada, fazer a pessoa compreender alguma coisa e depois transferir esta lógica interna da história contada para a vida
própria daquele que está ouvindo, do interlocutor, para que o mecanismo funcione, a história ela deve ter uma capacidade de fazer o ouvinte pensar, descobrir, perceber como é que ela funciona, atrair a atenção do ouvinte. Isso nós vemos especialmente com as parábolas de misericórdia que Lucas vai narrando, entre as quais está essa do bom samaritano. E eles levam a uma inversão das situações. Colocam os ouvintes em xeque-mate, porque se resolvem de forma oposta e inesperada em relação àquela que eles queriam. É uma técnica linguística, dialógica, argumentativa, que coinvolge o leitor para levá-lo a uma conclusão inesperada, inversa àquela que eles esperam. O bom samaritano, ele ativa muito bem esta inversão. Lucas coloca uma conotação bem diferente na pergunta, porque alguém que caiu nas mãos dos ladrões só poderia esperar a morte ali, e a expectativa e aquilo, algo de completamente extraordinário, seria alguém passar ali para salvar aquela pessoa. De outra maneira tem que morrer. E então Lucas coloca exatamente a melhor pessoa do mundo e uma segunda pessoa ligada à religião, ligada ao Templo de Jerusalém, que passam por ali. Seria a salvação daquele homem que caiu nas mãos dos ladrões. No entanto, o sacerdote, o representante da religião, aquele que vive ali e que está descendo do templo para Jericó, portanto, vem purificado pelos ritos do templo, pela religião, ele não tem compaixão, passa adiante. E a mesma coisa o levita, que tem funções no templo, um homem da religião, um homem de Deus, diríamos, passa adiante e não tem compaixão. E aí vem o inesperado, a inversão, e passa exatamente um samaritano, que é a pessoa mais odiada para eles naquela época. Imaginemos alguém que nós detestamos, que nós odiamos agora, e esse é colocado como alguém que teve compaixão. E essa é a conclusão que vai chegar, Jesus vai levar o mestre da lei, esse Enomikos, no final com a sua pergunta: qual dos três foi o próximo? Aquele que teve de compaixão para com ele, teve compaixão e teve misericórdia, porque